Nossa missão nessa videoaula é determinar os valores de x para os quais a derivada dessa função f de x é positiva, mas a expressão dessa função f de x é um quociente de duas funções, e nós temos uma regra para derivar esse tipo de expressão. É essa regra que eu já deixei aqui embaixo. Note que, além da função que está lá no numerador e da que está lá no denominador, nós vamos precisar da derivada dessas duas. Observe que a u é a função que está no numerador, e lá no caso da f de x, ela corresponde a x. A gente pode escrever que u é igual a x, e, portanto, quando a gente deriva a u, a gente está derivando a x em relação a x, que é 1. No que diz respeito a v, ela é x ao quadrado mais 1. E a gente vai ter que derivar também essa daí. Quando a gente deriva x ao quadrado mais 1 em relação a x, nós temos a derivada de uma soma. E a gente pode separar essa derivada na soma de duas outras funções, que é a derivada de x ao quadrado mais a derivada de 1, que é constante. Agora, usando aquela regra da derivada de x elevado a n, que é n vezes x elevado a n menos 1, eu escrevo esse 2 aqui na frente do x, extraindo 1 no expoente. 2 menos 1 é 1. Como x elevado a 1 é x mesmo, eu não preciso nem escrever esse expoente. E a derivada da constante é 0. Portanto, a derivada da v é só 2x. Agora vamos substituir todas essas expressões lá na regra da derivada do quociente e vamos analisar para quais valores de x nós teremos a derivada positiva. Isso quer dizer que a derivada da f de x vai ser igual à derivada da u, que é 1, vezes a v. A v é essa função que está no denominador, que é x ao quadrado mais 1, menos da regra u, que é x, vezes a derivada da v, que é 2x. E faltou aqui o denominador, que é v ao quadrado, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Nós podemos melhorar ainda a expressão lá no numerador da derivada da f. E nós vamos lembrar que 1 vezes x ao quadrado mais 1 é o próprio x ao quadrado mais 1. X vezes x é x ao quadrado, vezes esse 2, 2x ao quadrado. E assim nós teremos menos 2x ao quadrado, completando o numerador dessa expressão. Lá no denominador da derivada da f, ainda nós teremos x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E a gente pode melhorar mais ainda, fazendo um simples cálculo lá no numerador. X ao quadrado menos 2x ao quadrado resulta em menos x ao quadrado. Faltou esse mais 1 aqui. E no denominador nós mantemos x ao quadrado mais 1 ao quadrado. X ao quadrado, um número vezes ele mesmo, sempre é maior ou igual a zero. Isso quer dizer que quando você soma 1 ao x ao quadrado, você vai ter uma expressão que é sempre maior do que zero. Logo, esse denominador aqui sempre vai ser maior do que zero. Eu vou anotar isso aqui assim. E a gente está fazendo nossos cálculos para definir para quais valores essa expressão toda seja maior do que zero. Isso quer dizer que, com certeza, esse numerador ele vai ter que ser maior do que zero para que esse quociente seja maior do que zero. Positivo com positivo vai gerar um resultado positivo. Imagine que você tivesse esse numerador negativo. Então, negativo com positivo seria negativo e isso a gente não quer. Vamos, então, analisar o sinal de menos x ao quadrado mais 1 para definir para quais valores de x essa derivada da função f é maior do que zero. Vamos lá. Nosso problema agora consiste em estudar o sinal dessa função aqui e ainda definir para quais valores de x ela é maior do que zero. Essa expressão
é uma expressão polinomial de segundo grau. O gráfico desse tipo de expressão é uma parábola. E essa parábola tem algumas características especiais. Vou fazer um esboço dela aqui embaixo. E você repare que eu já fiz com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque quem determina a concavidade do gráfico dessa função é justamente o número que multiplica o x ao quadrado. E no caso aqui, esse número que eu vou designar por A é menos 1, que é menor do que zero. Quando o número que multiplica o x ao quadrado é menor do que zero, então a parábola tem a concavidade para baixo, mas, e no que diz respeito ao eixo x? O eixo x passa aqui por cima desse gráfico, ou ele tem só um ponto em comum com esse gráfico, ou tem dois. Isso vai depender do número de zeros da função menos x ao quadrado mais 1. Então a gente pode descobrir isso resolvendo menos x ao quadrado mais 1 igual a zero. E na hora que a gente terminar de fazer isso, você vai entender por que nós temos que determinar esses valores. Primeiro a gente pode multiplicar os dois membros dessa equação por menos 1, e nós teremos a inversão desses sinais aqui. Quando menos 1 multiplica menos x ao quadrado, nós obtemos x ao quadrado. Quando menos 1 multiplica o 1, nós temos menos 1. Menos 1 vezes 0 é 0. E nós agora podemos pensar em somar 1 nos dois membros dessa equação. E assim, nós teremos x ao quadrado igual a 0 mais 1, que é 1. Para finalizar, nós extraímos a raiz quadrada do 1 e consideramos mais ou menos o sinal dessa raiz quadrada, o que vai ser mais ou menos 1. Isso quer dizer que o eixo x ele tem dois pontos em comum com esse gráfico. Uma situação ilustrada assim. O primeiro valor aqui de intersecção é o menos 1, lá no eixo. E o segundo valor no eixo na intersecção é o 1. Analisando esse gráfico, nós vemos que para o menos 1 e para o 1, a função vale 0, a função menos x ao quadrado mais 1. Para valores menores do que menos 1 ou maiores do que 1, o gráfico da função está para baixo do eixo x. Isso quer dizer que a função é negativa para esses valores. E a gente não precisa desses daí. Mas aqueles que estão entre menos 1 e 1, ou seja, esses daqui, têm associado a eles um valor positivo da função menos x ao quadrado mais 1. Por exemplo, o zero. Se você colocar o zero aqui no lugar do x, 0 ao quadrado é 0, menos 0 é 0, mais 1 resulta num valor maior do que 0. E assim vai. Concluindo, a solução para o nosso problema, que é determinar para quais valores de x a derivada dessa função é positiva, é x que pertence a R, ou seja, todo valor real, tal que esse valor está entre menos 1 e 1, que a gente escreve assim. Pronto, e aí está. E não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no canal. Estou convidando você a participar dessa jornada fantástica pelo conhecimento matemático. Até a próxima!